Deixa. Mata. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós estamos iniciando o mês de dezembro, que é um mês muito festivo, que nós comemoramos praticamente o mês todo o nascimento de Jesus. A terra está iluminada para comemorar o aniversário de Jesus. E para iniciar, eu vou passar um recado para vocês, que hoje nós vamos ter aquele arroz doce maravilhoso que a Graziela faz. Vai ser servido ali ao lado, onde foi a amostra de Natal. E vocês aproveitam também para ver as novidades, que ainda tem muita coisa para ser mostrado lá, né? Nós vamos agora convidar o Milton. Ele vai ler a mensagem e logo em seguida fazer a nossa prece inicial. Peraí, Milton. Peraí, Milton. Você está ao vivo no Instagram? Ao vivo no Instagram. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos ler a seguinte mensagem. Amados irmãos em Cristo, paz seja convosco. Meus irmãos, meus amados, meus filhos de coração, nesse tempo de transição, como é lindo o trabalho dos verdadeiros apóstolos de Jesus, que semeiam amor e bondade de forma desinteressada, com alegria, com desprendimento. Quão lindo é o trabalho de evangelizar em nome do Cristo Jesus, trabalhar na sua seara de amor. São trabalhadores preparados que desejaram servir de verdade. Evangelizar as crianças, espíritos que iniciam mais uma jornada na matéria, acolhê-los, auxiliar a missão dos pais, apresentar Jesus aos pequeninos. Evangelizar os jovens numa fase de difíceis escolhas, em que o trabalho de evangelizar é a luz em meio aos nevoeiros das tentações. É a luz que ilumina o caminho correto, que faz perceber os desvios perigosos. Evangelizar os adultos não são só palavras bonitas, estudadas. Evangelizar os adultos, ser exemplo, porque o exemplo traz consigo a frequência da verdade. Palavras que tocam a alma, o coração, não com a beleza de encantar pela vaidade, mas pela humildade de se fazer conhecer o Cristo Jesus, o seu Evangelho. Evangelizar os idosos, mostrando a imortalidade da alma, a vida futura. Quão importante atender o medo dos irmãos quando a morte, tirar o sentido de finitude, para trazer a consolação de que a vida continua. Bendito os que são convidados a evangelizar e devem fazer com sentimentos mais nobres. Como o ditado popular que muitos de vós proclamam, quem semeia vento, colhe tempestade. Palavras, não só palavras, mas as palavras daquele que está domando as suas más tendências, são palavras vivas, porque estas vêm do coração que está lutando para se elevar. Meus amados, evangelizem onde quer que estejam, falando do Cristo, Jesus. Não no sentido de fanatismo, mas falando de Jesus e do seu Evangelho com as vossas boas ações. E compreendam que aquele que evangeliza com amor e humildade, ilumina-se, semeando luz e colhendo paz de consciência, a verdadeira riqueza de todos nós. Fiquem em paz, na paz do Cristo. Vamos agora, meus irmãos todos, primeiro agradecer ao Pai a oportunidade de podermos estar aqui, juntos em seu nome, e rogando a Ele todo o amparo, toda a proteção, toda a sua luz e o seu amor, que derrame o bálsamo do seu amor em todos nós,
que possamos sair daqui mais fortalecidos, compreendendo a necessidade do amor ao próximo. Rogamos também que todos os ensinamentos que foram direcionados aqui, que possamos colocar em prática nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Que possamos sempre continuar nossa jornada evolutiva através da nossa transformação moral, caminhar em direção ao nosso Pai. Que assim seja. Pode falar, não dá pra falar, João. Você fica pertinho. Eu não sei, a Marisa. É. Pode falar que é você. Pode. Meus irmãos, hoje nós vamos ter uma palestra um pouquinho diferente. Vai ser muito boa. Quem vai palestrar com a gente é a Heloísa e a Marisa. Vai ser muito legal, vai contar uma historinha e nós estamos aqui com a Heloísa para iniciar. Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos que estão online. Que a paz de Jesus se faça presente nesse ambiente, que a espiritualidade benfeitora que sempre nos acompanha e nos auxilia possa nos iluminar em mais uma noite. Hoje nós vamos falar sobre evangelizar. E o que é evangelizar? Evangelizar é semear luz. Quando nós vamos buscar o significado da palavra evangelização, nós vamos nos deparar com o seguinte conceito: é o ato, processo ou efeito de disseminar o Evangelho de Jesus. E quando nós vamos entender isso, junto com a mensagem que acabou de ser lida, que foi recebida em uma das reuniões mediúnicas da nossa casa, nós vamos perceber que todos nós somos evangelizandos. Todos nós, encarnados aqui na Terra, por ora um mundo de expiação e provas, estamos passando por um processo de evangelização. Quando nós saímos das nossas casas e adentramos uma casa espírita e buscamos o conhecimento, nós estamos nos evangelizando. E ao passo que nós vamos adquirindo esse conhecimento, nós vamos colocando ele em prática, certo? Para nos transformarmos em seres humanos melhores, para cumprirmos aquilo que o Cristo nos pede. E quando nós vamos colocando em prática, nós vamos começar a perceber que temos a oportunidade de sermos também evangelizadores. Nós vamos ser evangelizadores das nossas ações, evangelizadores das nossas palavras, lembrando sempre de cada ensinamento de Jesus. Então, por mais que às vezes nós não tenhamos crianças ou adolescentes próximos a nós temos a oportunidade de evangelizar aqueles que convivem conosco, através do nosso exemplo. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, muitas vezes nós nos apaixonamos pelos ensinamentos de Jesus, pelos ensinamentos de Kardec, o nosso codificador, que nós carinhosamente vamos chamá-lo na noite de hoje de professor da nova era. Para quem não sabe, o professor Rivaio, que nós conhecemos como Allan Kardec, era um renomado professor da época em que ele estava aqui encarnado. Estudou na escola de Pestalozzi e ali, dotado de todo aquele conhecimento que ele tinha sobre a pedagogia, ele recebeu a missão do Espírito da Verdade, que é Jesus, de codificar a doutrina espírita. Então nós, ao nos intitularmos espíritas, ao abraçarmos essa doutrina, temos a oportunidade de evangelizar cada um que cruza o nosso caminho. Como é que a gente vai fazer essa evangelização? Através das nossas ações, através da prática do bem, através da prática da verdadeira caridade. É fácil? Não é fácil, mas é um exercício que nós somos convidados
a fazer diariamente. E claro, para poder trazer sobre o nosso carro-chefe da noite de hoje, nós vamos falar sobre a evangelização na casa espírita. O que é essa evangelização na casa espírita? É como se fosse um apoio que as famílias podem contar na missão de guiar os filhos no caminho do bem. Então hoje, aqui na nossa casa, no nosso centro, nós oferecemos a evangelização desde os bebezinhos até 18 anos e mais, porque o Hélio já tem mais de 18 anos, já é palestrante da casa e continua frequentando as aulas de evangelização e colaborando muito com todos nós. Então, para quem não conhece, para quem não sabe, nós temos uma sala de apoio aqui do lado que foi apelidada de Chorãozinho. Lá no Chorãozinho, as crianças de 0 a 3 anos têm a possibilidade de estarem ali em convivência, em comunhão, enquanto os pais ou responsáveis podem assistir a palestra. E a gente pode pensar, mas o bebê, será que ele já vai ser evangelizado? E sim, meus irmãos, o bebê, naquele momento, quando ele adentra o portão da casa espírita adentro, nós já temos uma proteção espiritual. Nós temos uma equipe que direciona cada trabalho dessa casa. E quando nós entramos com os nossos bebês, com os nossos filhos, nós nos sentamos ali, colocamos em prece, colocamos em oração, sintonizamos com o alto, nós podemos ter a certeza que eles estarão sendo evangelizados. Os nossos filhos, aqueles bebezinhos lindos que nós recebemos lá na maternidade, aquelas mãozinhas pequenininhas que acariciam o nosso rosto e que mal cabe quando a gente pega na palma da nossa mão, são espíritos milenares. Eles não são recém-chegados na Terra. Eles já têm um processo evolutivo nas costas. Eles já trazem consigo muitas virtudes, mas também vícios que devem ser sanados. E lá na questão 582 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos superiores se a paternidade e a maternidade ela pode ser considerada uma missão. E os espíritos vão nos responder de uma forma muito categórica. Além de uma missão, ela é um dever. Então nós, quando aceitamos receber aqueles espíritos no seio da nossa família, nós temos a missão de guiá-los no caminho do bem, mas também o dever de auxiliá-los nesse processo reencarnatório. E quando a gente traz esse dever para a nossa responsabilidade, o que nós vamos começar a perceber? Que não é só o dever de cuidar, não é só o dever de dar o pão material, de dar uma boa escola, de dar uma boa formação, porque eu acredito que isso seja 99,9% a preocupação de todos os pais. Eu quero que o meu filho seja uma boa pessoa, eu quero que o meu filho tenha uma boa educação, eu quero que o meu filho evolua na vida. Essa preocupação material, ela é importante? Muito. Mas mais importante que essa preocupação material, nós devemos ter em relação aos ensinamentos espirituais que nós vamos plantar no coração dos nossos filhos. E por que é tão importante nós nos preocuparmos com isso? Porque quando a criança, quando o espírito está na fase da infância, ele está mais suscetível a receber conhecimentos. Ele está mais suscetível a receber os ensinamentos morais. E aí é nesse momento que nós, como pais, avós, tios, responsáveis, vamos ali plantar a sementinha do Evangelho de Jesus. Pode ser que aquela sementinha não vá frutificar agora, mas ela foi plantada. E no momento certo, no despertar do senso moral, ela vai frutificar e ela vai render frutos gloriosos. Então, evangelizar as crianças, como foi dito na mensagem inicial, é auxiliar esses espíritos que estão recém-chegados nessa reencarnação, que eles são recém-chegados nesse mundo material, na caminhada deles junto ao seu processo evolutivo. Então, nós temos essa missão de disseminar a luz nesses coraçõezinhos e ir auxiliando em cada passinho que eles forem dando. Evangelizar os jovens. Hoje nós também contamos com a evangelização da pré-mocidade e da mocidade. O quão é importante o jovem se sentir acolhido e pertencido a um ambiente.
Quando nós adentramos as salas de aula, o que nós conseguimos perceber? Que eles têm uma amizade, que eles têm um entrosamento, e eles conversam entre si, eles trazem muitas informações do seu cotidiano, eles tiram dúvidas, eles perguntam, tia, como é que é encarnar? E ali nós vamos tendo a oportunidade de trazer todo o conhecimento doutrinário, com a pureza doutrinária, sempre pautado em Jesus e Kardec para esses jovens. E é muito importante, porque essa fase da juventude, ela é uma fase onde eles estão muito afoitos para conhecer tudo, é como se fosse tudo aqui e agora, como se o tempo fosse o imediato. E quando a família caminha ao lado da casa espírita, nós temos a oportunidade de desenvolver um trabalho belíssimo. Evangelizar os adultos, evangelizar a nós mesmos, aqui estudando, reforçando todos os dias o conhecimento doutrinário, porque quanto mais nós estudamos, mais nós vamos ter que estudar. Como dizia um sábio da antiguidade, só sei que nada sei. Nós sabemos que para alcançar a perfeição, o espírito ele tem que estar dotado de todo o intelecto e toda a moralidade. E nós vamos estudar incessantemente, buscarmos aprender para nos evangelizar e cada vez mais irmos aprimorando e colocando em prática todos esses ensinamentos. E quando a gente vem falar na casa espírita da evangelização, a gente precisa lembrar que o primeiro lugar onde ela acontece é no lar. A casa espírita ela é um suporte. E como nós passamos esse conhecimento para as crianças, para os jovens e para os adolescentes, é muito importante que a gente tenha uma parceria afinada com o lar. No lar, nós vamos observar que existe uma continuidade daquilo que foi trazido aqui. Uma vez que nós ensinamos algo dentro da sala de aula, eles têm a oportunidade de replicar. E, meus irmãos, nós podemos ter certeza. O que é que faz os nossos filhos aprender? Será que são as palavras? Não são. O que faz os nossos filhos aprender são os exemplos. E quando a gente fala dessa parceria, uma parceria de extremo sucesso, nós vamos falar sobre a prática do Evangelho do Lar. Hoje, a nossa casa espírita, na evangelização, na quarta segunda-feira do mês, religiosamente, é feito o Evangelho no Lar. Ali, todas as evangelizadoras têm a oportunidade de tratar o mesmo tema, claro que cada um específico ali para a sua idade, com o mesmo fundo moral, explicando para eles a importância de se orar em família. E olha o quanto isso é gratificante e maravilhoso. Quem aqui faz o Evangelho no Lar? Vou lançar a pergunta para vocês agora. Vocês estão dando exemplo para os filhos? Estão dando exemplo para as pessoas que moram com vocês? Isso é muito importante, porque a continuidade do trabalho que é iniciada aqui, ela se dá no lar. E o Evangelho no Lar, ele é um momento que nós vamos nos lembrar do ensinamento de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, que ele nos diz o seguinte: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando nós nos sentamos com os nossos familiares, que são as pessoas mais importantes da nossa vida, quando a gente pensa na nossa existência, com certeza, a nossa família, as pessoas que convivem conosco são as mais importantes. Então, quando nós temos a oportunidade de sentar ao lado daqueles que amamos e evocar o nome do Cristo e render graças a Ele pela vida de cada um, pela saúde de cada um, pelas adversidades que nós passamos, mas que a espiritualidade nunca nos desampara, é um momento de muita luz. Nós estamos com toda certeza aumentando a frequência do nosso lar, aumentando a vibração de cada um daquele que está ao nosso lado. E não se enganem, nós estamos blindando a nossa casa de espíritos obsessores. Com uma certa frequência, costuma acontecer que nas reuniões mediúnicas, alguns irmãos que ainda estão em processos de obsessão chegam relatando com bastante raiva que depois que aquele livro que tem luz chegou naquela casa, nós não conseguimos mais ter acesso ao pensamento deles.
Então, isso vem nos mostrar a importância da oração. Ah, é só uma oração? Não, gente. É a arma mais poderosa que nós temos para nos ligar para Deus. E o ato de fazer aquele evangelho traz luz para o ambiente, auxilia os que estão ali, naquele momento, orando e elevando o pensamento, e auxilia os irmãos desencarnados, que muitas vezes querem nos obsidiar. Nós devemos sempre nos lembrar que Jesus nos pede para orar e vigiar incessantemente. Nenhum de nós está imune ou isento de um processo obsessivo. E quando nós buscamos aplicar isso no nosso lar, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Dando o exemplo. Evangelizando eles através do exemplo. Mostrando a eles a importância e o poder da oração. Hoje, na nossa casa espírita, o plano que é utilizado na evangelização das crianças, ele é pautado na fé raciocinada. E aí nós vamos lembrar de uma frase de Kardec, que a fé raciocinada é aquela que é capaz de olhar frente a frente a verdade em todos os tempos. Ou seja, o que foi verdade no passado continua sendo verdade hoje e será verdade no futuro. Então, quando nós vamos instigando nas crianças e nos jovens esse desenvolvimento do senso moral, eles vão construindo a própria fé. Eles vão tendo curiosidade, eles perguntam, tia, mas o que é Deus? Como é Deus? Deus é barbudo? Deus tem o cabelo branco? Ele fica lá no céu? Às vezes essas perguntas chegam. E através dessa fé raciocinada, nós vamos conseguir introduzir um conceito de Deus que está lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, que é a causa primária de todas as coisas. Quando nós vamos começando a explicar para eles Deus e os atributos, eles vão construindo por si só os alicerces da sua fé inabalável. A doutrina espírita, ela não tem a imposição de dogmas, então eles são livres para perguntar, para questionar, para tirar dúvidas, e isso é maravilhoso. Eu contei na outra palestra, vou contar nessa também. A minha família, ela é de berço cristão. Então, a minha avó, ela era muito amiga do padre, a minha mãe dava aula de catequese, e, obviamente, quando eu era criança, eu seguia o rito, né, religioso que a minha família tinha. E eu ficava muito indignada da criação do mundo, do danado dos 6 dias e do 7º dia ficar em estado de contemplação, porque eu gostava muito de assistir aqueles programas, Animal Planet, Discovery, que passavam o universo, e eu ficava imaginando, meu Deus, mas um universo tão grande, com tantos planetas, com tantas estrelas, uma galáxia tão grande, como é que Deus constrói isso em 7 dias? A conta não fecha, esse negócio não está certo. E eu questionava muito, questionava. Um dia minha mãe perdeu a paciência comigo e falou assim, isso é mistério da fé, Deus quis assim. É um dogma que é imposto. E aí, quando comecei a estudar o Espiritismo, lá na obra Gênese, fui entender que se tratavam das 6 eras geológicas. Ali a chave virou. Ali, a minha fé raciocinada foi construída. Porque eu compreendi o porquê eu estava acreditando em Deus. E cada um de nós vai fazer essa construção interna. E quando a gente faz essa construção interna, nós temos a oportunidade de auxiliar os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças a fazer isso também. E é um processo maravilhoso. É um processo que é lindo de ver, porque eles vão construindo isso de uma maneira muito natural. Eles vão construindo isso de acordo com seus questionamentos. A casa espírita, hoje, além de passar todo esse ensinamento doutrinário, da mesma forma que vocês recebem aqui, nós repassamos para as crianças lá nas salinhas da evangelização, conta com frentes de trabalho. E essas frentes de trabalho são muito importantes para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Hoje, nós contamos com o Festival de Sorvete, que é dedicado à evangelização. Então, o Festival de Sorvete acontece 2 vezes por ano. Sempre que tem, vocês já viram, os meninos vêm aqui na frente, vendem os ingressos, eles participam ativamente desse trabalho. E é algo muito importante, porque a gente aprende a teoria e coloca na prática.
Às vezes, olhando assim superficialmente, o Festival de Sorvete parece que é uma festa. Todo mundo ali rindo, tomando sorvete, se deliciando. Mas quando a gente vai ter um olhar mais aprofundado a respeito do quanto ele ensina as crianças e os adolescentes, nós vamos ver o quão é valioso ter esse trabalho e incentivar que os jovens participem deles. Porque no Festival de Sorvete, eles vão começar a ter a consciência de esperar o tempo do outro. Eles vão começar a ver o quanto é bom ajudar, o quanto é bom servir, o quanto é bom recepcionar as pessoas que estão chegando para o evento, com um sorriso no rosto, entregando um copo, entregando um guardanapo, sendo útil de alguma forma. Então, eles saem ali do campo teórico e vão para o campo da prática. E eles são o futuro da nossa casa. Então, é sempre muito bem-vindo as crianças e os adolescentes em todos os trabalhos. Além do Festival de Sorvete, nós temos o Coral Espírita. Vira e mexe, temos o quê? As crianças aqui na frente cantando. E fica o convite para que quem tiver interesse, jovem, criança, faça parte do coral, venha cantar aqui também. Temos a Pizza do Bem, em que os pais podem vir e trazer junto os filhos, para que, em um exemplo, eles possam também trabalhar, possam entender que os subsídios que a nossa casa tem, hoje eles vêm de todos os trabalhos que são feitos. Não é recebido nada do governo, não é recebido nada de subvenção. E a casa, ela trabalha, ela anda, exclusivamente com os trabalhos. Então, uma vez que eles tomam consciência de que a pizza é um trabalho de extrema relevância para manter as verbas da Casa Ativa, as verbas que podem auxiliar no desenvolvimento da caridade moral, é algo que também vai auxiliá-los a enxergar esse amor em ação, em prática. Nós temos a campanha do quilo, que eles podem participar acompanhados com os pais e os responsáveis. Temos o bazar, que acontece aos domingos, que eles também podem participar. As distribuições das cestas básicas, agora no final do ano, sempre acontece as distribuições das cestas básicas nos assentamentos, no shopping park. Então, são trabalhos que eles podem vir, podem participar, podem auxiliar e sempre vão ser muito bem-vindos. Nós temos também o apoio às unidades do shopping park e entre outros trabalhos, como os moradores de rua, que por hora está suspenso, mas que ele vai voltar. Então, eles têm a oportunidade de se sentirem integrados. E este é um pouquinho do que esses pequenos integram conosco. Então, temos a evangelização do shopping park, tem a nossa mocidade aqui do Vigilado, que é atuante, muito presente, o desenvolvimento das crianças no trabalho. Então, tudo isso é um convite para que nós possamos plantar essa sementinha do amor no coraçãozinho deles e que eles possam enxergar o campo que eles conseguem atuar. É sempre muito bem-vindo e é sempre muito importante que eles façam parte dos trabalhos. E, falando da evangelização e dos seus efeitos, que são só benéficos a longo prazo, nós temos um artigo científico que foi publicado, que foi realizado pela Universidade de São Paulo e a Universidade de Alfenas, e foi publicado na Revista Eletrônica de Saúde Mental, Álcool e Drogas, onde foi feita uma relação entre os jovens e os adolescentes que tiveram contato com alguma religião e com a espiritualidade e o índice de suicídio. E o que esse trabalho constatou foi que os índices de suicídio daqueles que tinham contato com alguma religião, com evangelização, eles eram menores, porque esses jovens, eles tinham a capacidade de ter resiliência. Nossa turminha está chegando, porque hoje é um pouquinho diferente. Nós contamos hoje com 12 evangelizadoras, que desenvolvem um trabalho belíssimo com as crianças. E hoje nós vamos ter uma mostrinha do que acontece lá na sala de aula para vocês verem como tudo é passado com muito amor e com muito carinho. A nossa querida vovó Marisa vai abrilhantar a nossa noite.
Não sabia dessa história. Boa noite, todo mundo. Eu sou a vovó Marisa. Durante a evangelização, eu vou uma vez por mês nas salas, contando historinhas, com o intuito de frisar bem as mensagens que foram desenvolvidas durante aquele período, para que grave, por meio de histórias, no coração das crianças as importantes mensagens da evangelização. Bom, eu não contava que eu tinha que falar com o microfone, eu falo com a mão, então é difícil. Mas então, hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Então, como toda história, era uma vez um menino de 10 anos chamado Paulinho. Paulinho, ele já ia às aulas de evangelização no centro espírita que a sua mãe frequentava. Ele até gostava. Lá ele fez novos amigos, ele aprendeu sobre amor, sobre caridade, sobre o mundo espiritual. Ele tinha também as brincadeiras, as histórias, era bem divertido. Mas de vez em quando, Paulinho tinha uma preguiça. Ele chegava em casa e falava, nem, hoje eu não vou não. Aí a mãe dele insistia, vamos Paulinho, é importante, lá você aprende lições preciosas que vão te servir na sua vida. E a mamãe tanto falava que Paulinho acabava indo para a evangelização. Mas teve um dia assim de muito calor como esse, Paulinho falou, não mãe, hoje eu não vou mesmo. Tem um jogo novo no meu videogame, eu quero ficar aqui, jogando o meu videogame. Surpreendentemente, a mãe dele não falou nada. Foi para a cozinha fazer o lanche da tarde. Daí a pouco, a mãe saiu e disse, Paulinho, eu esqueci de te contar, eu te comprei um presente, uma surpresa. Paulinho logo ficou animado. Eba, quem é que não gosta de presente, de surpresa? Cadê, mamãe? Só que tem uma coisa, eu vou te propor uma brincadeira da caça ao tesouro. Eu escondi esse presente aqui na nossa casa. E eu vou marcar um período de 1 hora. Se dentro de 1 hora você não encontrar o presente, fica para amanhã. Não tem problema, mas é 1 hora que você tem. Mamãe, que isso? Deixa comigo. E saiu correndo, já procurando lá no quarto dele. No quarto, até embaixo do colchão, ele procurou. Nada. Correu então de volta para a sala. Nas almofadas, atrás da televisão, nada. Que bobagem, está na cozinha. Na cozinha, até dentro da geladeira, ele procurou. Foi então que ele parou e pensou, peraí, isso é uma pegadinha da minha mãe. Veja bem, eu não sei o que eu estou procurando. Se é pequeno, se é grande, se é de comer, se é de vestir, o que é isso que eu estou procurando? Segundo, a minha casa é muito grande. Eu não vou em 1 hora conseguir percorrer toda a casa. Ainda tem o quarto da minha mãe, tem a lavanderia, jardim, garagem, escritório, quarto da minha irmã. Como em 1 hora não dá tempo? Isso está errado. Correu e falou, mãe, não, assim não vai. Brincadeira de caça-tesouro tem que ter um mapa. Ou você tem que falar, tá frio, tá quente. Aí a mãe disse, você tem toda a razão, Paulinho. Eu fiz um mapa, mas você não me pediu, saiu todo correndo aí. Aqui, eu fiz um mapa da nossa casa com as pistas, basta você seguir. O Paulinho olhou, falou, tá fácil, já sei onde está. Correu para a área de serviço, estava lá, dentro do armário de vassoura, bem escondidinho, e ele pegou o embrulho.
A hora que ele abriu, era uma coleção de livros de historinhas espíritas, aqueles que tem até os personagens do Maurício de Souza. Ele ama essas historinhas. Ele ficou muito feliz, mas além do presente, tinha um bilhete que a sua mãe deixou. E o bilhete dizia assim: parabéns, Paulinho, você encontrou o seu tesouro, mas agora eu gostaria que você entendesse melhor essa brincadeira da caça ao tesouro. Primeiro, a nossa casa, que eu desenhei no mapa, representa o planeta Terra, na qual você vive. O tempo que eu estipulei de 1 hora é o tempo da sua vida aqui nesse planeta. Ou seja, é o tempo da sua encarnação atual, que deve ser muito bem aproveitada. E o tesouro? O tesouro é a sua transformação moral, a sua evolução espiritual. Paulinho olhou e falou: mãe, entendi nada. O que a senhora está querendo dizer com isso? Então a mãe explicou: Paulinho, você sabe que essa vida nesse lindo planeta é um presente de Deus, que muito nos ama e permite que a gente esteja aqui nessa encarnação para aprender e assim evoluir. Aprendendo a nos amar e amar a todos os nossos irmãos como a nós mesmos, assim como ensinou o Mestre Jesus. Só que tem uma coisa: essas palavras, elas são fáceis de dizer, são bonitas, a gente até concorda, mas são muito difíceis de colocar em prática nas nossas ações no dia a dia. A gente até tenta, mas de repente alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, dá uma raiva, a gente fica chateado, até fica de mal, né, de algum amiguinho. Depois, com o tempo, aprende a desculpar e segue mais feliz. Outras vezes, nós é que magoamos os nossos entes queridos, até sem querer. E então é hora da gente aprender a humildade e aprender a pedir perdão. Mas tem vezes também que a gente faz coisa que a gente fala assim: meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Sente uma culpa, uma dor no coração, e aí então que a gente tem que aprender a se conhecer, a se amar, a se acolher e a se perdoar. É um longo caminho de aprendizado, Paulinho, e tem uma coisa: nesse caminho todos nós estamos aprendendo, inclusive eu, o seu amigo, o seu irmão, todos estamos aprendendo junto. E não seria muito legal se nesse caminho a gente tivesse um mapa com pistas legais para seguir e não sofrer tanto? Pois é, Paulinho, a evangelização infantil hoje é o seu mapa. Porque lá, por meio das lições de Jesus, você adquire pistas preciosas que vão te auxiliar a como agir nas diversas situações que você vai encontrar na sua vida. Siga o mapa indo às aulas da evangelização, que te mostram o caminho do amor e da felicidade. Paulinho ficou emocionado, mas ele não falou nada. Foi tomar seu banho, colocou uma roupa legal, passou até perfume. Então saiu dizendo: estou pronto, mamãe. Vamos? Então a mãe perguntou: para onde? A evangelização. Sim. Foi bom? Agora a Carol pode com costurinha. Ali, foi ali.
E temos mais surpresa. Não acaba por aqui, não. Nós estamos só aguardando os pequenininhos chegar, que nós vamos ter mais uma surpresa para vocês. Os pequenininhos do maternal da tia Cidinha. Tá chegando nossas estrelas. É muito menino. Você tentar, pode deixar os dois aqui. Eu acho que vai. Então, nós temos um presente para vocês, que é a nossa evangelização, cantando junto com o nosso coral. Felicidade.
Nós ficamos muito felizes, com o coração cheio de gratidão de vocês terem participado dessa noite, abrilhantado a nossa noite. E nós gostaríamos de apresentar para vocês as tias que cuidam também dessa turminha que desenvolvem esse trabalho maravilhoso. No maternal, de 3 a 5 anos, nós temos a tia Cidinha. Vem cá, tia Cidinha, para todo mundo te conhecer. Tia Cidinha está com a turma dos pequenininhos, tem muitos anos. Ela tem o coração lá com esses pequenos. E é uma trabalhadora muito querida. Temos também, junto da tia Cidinha, a tia Andréia e a tia Francisca. Vamos lá. No jardim, de 6 e 7 anos, nós temos a tia Nelise e a tia Fernanda. Vem pra cá, vocês estão escondidas. Todo mundo tem que ver. Tia Fernanda e tia Nelise. Na infância do segundo ciclo, de 10 e 11 anos, tia Cedice, nossa coordenadora. Na pré-mocidade, de 12 a 14 anos, nós temos a tia Gilvânia e eu. E na mocidade, de 15 anos e mais, nós temos a tia Flávia. Tia Cris e a tia Ana Cristina, na infância 2. Cadê a vovó Marisa? A vovó Marisa, que dá o suporte para todas as salas aqui da evangelização do Vigilato, auxiliando com as contações de história e trazendo esse ensinamento de uma maneira tão lúdica. Lá no Shopping Park, nós ainda temos o maternal de 4 a 6 anos, que também... Oi? Peraí, a vovó Marisa. Falou? Nós temos o maternal de 4 a 6 anos na unidade do Shopping Park, que está sob a coordenação da Ana Cristina e da Marisa. Tia Ana Cristina e tia Marisa de novo. E a infância de 7 anos em diante com a nossa tia Cedice. Então essas são as evangelizadoras. Nós estamos aqui trabalhando juntamente com a nossa coordenadora Cedice e a nossa presidente Fabiana, que preza sempre pela pureza doutrinária e que traz para os pequenos de vocês Kardec e Jesus no coração. Que Deus nos abençoe e em 2026 esperamos todos vocês em fevereiro, dia 1º de fevereiro, para que eles possam integrar a evangelização infanto-juvenil do Centro Espírito Semeador. Gratidão. A tia Cristiane é responsável pela Vou mostrar o valor da evangelização. Obrigada, obrigada por tudo. Meu Deus, linda. Daqui a pouco você volta. Já tá. Vou terminar, né?
enquanto as crianças retornam para as salas, o salão se enche de luz. Todas as vezes que as crianças, a mocidade, as nossas evangelizadoras estão aqui. E é muito importante o que a gente vive hoje. Em cada reunião das casas espíritas, a maior dificuldade é a evangelização. As crianças, os jovens que não querem ir às casas espíritas. E aqui no Semeador a gente tem um papel muito importante junto a eles. Então, quando a gente tem o Festival do Sorvete, é muito mais para que eles já comecem a lidar com o trabalho na casa espírita. Quando a gente tem os trabalhos de assistência, todas as crianças acompanhadas dos pais têm permissão do trabalho, que é para a gente compreender a nossa função de solidariedade, de fraternidade. E é uma alegria imensa a família Semeador toda unida. Então, para nós finalizarmos a nossa noite, o centro não entra de férias, só a evangelização. Então, as palestras às segundas-feiras não tem férias. Tratamento espiritual, reunião mediúnica às terças-feiras também não tem férias. Atendimento fraterno tem umas 2, 3 semanas ali de férias, mas tem o pessoal de plantão. Então, também não entra de férias. O Shopping Park, pode falar. No Shopping Park, todas as quartas-feiras a gente tem a evangelização infantil, a evangelização de adulto e a parte assistencialista. Aos sábados não, lá no Shopping Park. E tem crianças que acompanham os pais. O trabalho é sempre, a criança é sempre acompanhada dos pais, né? A gente não pode só deixar a criança lá, porque já é um trabalho que requer um olhar diferenciado. Nos assentamentos, a gente emociona muito porque a gente vê as nossas crianças e as crianças do assentamento, então ali na hora do lanche, na hora do picolé, né? É uma integração tão viva e a gente começa a conhecer cada barraco, cada família, é algo assim inexplicável. A gente começa a entender que a gente não auxilia ninguém, a gente é auxiliado, a gente aprende muito o que o Cristo quis nos dizer, o amai-vos sem nenhum tipo de preconceito. Quando a gente começar a destruir cada preconceito, a gente vai começar a entender melhor o Evangelho de Jesus. Então agora a gente, depois do Paz, tem o nosso arroz doce. É marketing, viu? Porque é lá na mostra de Natal, né? Temos também o trabalho da nossa cesta básica. Quem quiser nos auxiliar, não só do ano, quem quiser ir trabalhar também. Quarta-feira são os nossos assistidos. Então, esse já é um trabalho mais diário. Mas nos dias 13 e 14, a gente vai ter as distribuições. Quem quiser nos acompanhar. Quando a gente fala ajudar, é trazer uma cesta. Quem quiser ajudar com dinheiro, é o Pix do Centro. E todos os anos a gente vê que é uma festa, assim, cada um de vocês, a gente não tem nem como agradecer, né? É uma união muito forte. E para nós o Natal é sempre Jesus. Então que Ele nos abençoe. E nós vamos orar, agradecer por esta noite. Que esta sementinha plantada em cada coração das nossas crianças, dos nossos jovens, possa florescer em caridade, possa levar aos lares a luz do Evangelho. Amado Mestre Jesus, que a Tua paz nos envolva nesse instante, que a Tua luz se torne um escudo de proteção, nos chamando sempre a esta fé raciocinada, as nossas mais belas orações, que são as nossas ações do bem. E com a oração que nos ensinastes, rogamos pela magnetização das águas aqui colocadas, pelas águas que estão nos lares. Rogamos aos teus benfeitores a preparação para o tratamento do passe, o passe espiritual para os nossos irmãos que não estão aqui. E nesta oração, que possamos já sentir o Natal, com um único significado, lembrarmos de Ti, Senhor,
das suas ações, dos seus ensinamentos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe. Diga, amor. Eu só vou encerrar agora. Vou para compartilhar. Fala, meu amor. Esse aqui.